Boa tarde, meu nome é João Alves e nós vamos explicar agora de forma prática como utilizar as estruturas condicionais da linguagem C, if, else e switch. Nesse código que estamos vendo agora, nós vamos utilizar a estrutura condicional if, else para uma calculadora básica. As primeiras linhas de código são as bibliotecas, a função int main e na função int main onde está todo o código. Então, teremos nossas variáveis, que será a numerador 1, numerador 2 e o resultado, que é para dar o resultado das contas que vamos fazer no caso, e achar a resposta, que vai adquirir nossos operadores. Os primeiros três printfs, eles pedem o primeiro número que o usuário quer digitar, que ele quer multiplicar ou fazer a divisão, subtração. O segundo printf pede o segundo número, os scansf pegam essa informação, no caso do teclado, e o terceiro printf pede o numerador, o operador que ele quer fazer a sua conta, a sua divisão, subtração, multiplicação. Então, depois que ele roda esses blocos de código e ele pega essas informações, ele começa a rodar a estrutura condicional. O primeiro if pergunta se o primeiro if é ativado caso o operador que o usuário digitar for o operador de soma. Então, esse bloco é executado. O numerador 1 e o numerador 2 são somados e o resultado é printado. Caso não, o bloco de soma não é ativado e é passado para o segundo bloco. Aí o segundo é o else if. Aí, caso não for executado o primeiro, o segundo é executado. Caso o primeiro for verdadeiro, o segundo é verdadeiro. Então, o operador 2 vai receber a estrutura condicional de subtração e vai subtrair o operador 1 e o numerador 1 e o numerador 2 vai printar o resultado. Depois vai passar para o segundo else if, que caso o primeiro else if não seja executado, o segundo será. Então vai perguntar se é de divisão. Vai checar se é o operador de divisão, caso o usuário digitar ele no teclado. Se for, vai dividir o numerador 1 e o numerador 2 e printar o resultado. Depois o último else if, caso os últimos dois não sejam executados e o if não seja executado, passa para ele e checa se vai ser a multiplicação. Aí, caso seja o operador de multiplicação seja digitado pelo usuário, ele vai multiplicar o numerador 1, o numerador 2 e printar o resultado. Caso nenhum desses if else seja executado, caso o usuário tenha digitado qualquer coisa que não seja os operadores que o programa pede, será executado o último else do programa, que vai printar na tela erro operador incorreto, caso ele não tenha digitado nenhum dos operadores, caso tenha digitado um A ou um número qualquer em vez dos operadores. Agora vamos mostrar o código rodando em sua prática. Ok? O roteador digita o primeiro número, digita o segundo número que ele quer multiplicar, calcular, dividir, e digita a operação que ele quer fazer, no caso, divisão. E o programa divide, e assim por diante. Ele digita o número, digita o segundo número, digita uma das contas, mas ele soma. Digita o primeiro, digita o segundo, divide, clica, pronto. Caso o operador não digite um operador válido, caso o usuário não digite um operador válido, digite, sei lá, ponto barra, um número, qualquer coisa, o operador vai dizer, o programa vai printar erro, operador incorreto, porque o operador que ele pediu não é um número, e sim, no caso, sinal de mais, menos, divisão. Boa tarde, eu sou Guilherme Rodrigues Chaves e eu vou continuar a apresentação mostrando a parte prática do comando switch case dessa vez. Aplicando ainda na mesma ideia da calculadora, seguimos a mesma lógica do comando de quando aplicamos o comando if else. Temos aqui a sequência da calculadora e começamos com a definição da biblioteca e seguido de um int main, que vai começar o código. Temos aqui definido logo os números que servirão para a operação, que estão classificados no modo float, e o char, a operação em que está indefinido, que vai ser posteriormente definido pelo próprio usuário. Aqui temos um printf que vai exatamente imprimir na tela para que o usuário defina qual vai ser a operação que ele deseja efetuar, seja ela soma, subtração, multiplicação ou divisão. O scanf serve exatamente para ele escanear e ele ler, associar qual é a operação que o usuário digitou e atribuir ela ao valor operação. Após isso, vem um printf agora um pouco mais detalhado que serve exatamente para indicar os números. Como uma forma de simplificar o código, foi colocado os números dessa vez todos num único printf, num único scanf. E aqui para explicar
explicar isso ao usuário, já que ele não tem a obrigação de saber, ele apenas vai rodar o programa. Foi colocada uma observação aqui que é detalhando, que é: utilize a tecla espaço para designar quando se tratar de outro número. Ou seja, eu vou demonstrar daqui a pouco a utilização do programa e mostrar isso na prática. Mas aqui o scanf está exatamente lendo os dois números e atribuindo o primeiro float e o segundo float é o número 1 e é o número 2. E aqui, assim como foi apresentado pelo meu grupo, começa a estrutura do switch. O switch, e dentro dele uma variável, começa a colocar os casos possíveis. O primeiro caso aqui foi atribuído ao caso da soma. Então, caso o usuário lá em cima aqui, do definido a operação, ele tenha digitado o que ele quer adicionar, ambos os números, vai aparecer um printf, no caso vai imprimir a resolução, que é o número 1 mais o número 2 e aqui a soma deles. O break serve exatamente para que... O break é meio que um comando que serve para que ele interrompa quando concluir um caso, para que exatamente um não venha interferir no outro. Por exemplo, caso fosse possível, se a gente simplesmente colocasse um caso e ele terminasse a adição, poderia vir a acontecer que ele depois rodasse a subtração, a multiplicação e a divisão. É exatamente para isso que serve o break. Quando possível, ele já interrompe o caso e já termina o programa. Aqui estamos seguidos de um novo caso, que é o caso de subtração, mas que segue exatamente a mesma lógica. Ele vem seguido de um printf, que ele mostra exatamente a resolução. Número 1 menos o número 2 e o resultado. Número 1 menos o número 2. Seguido de um break, mais um novo caso, que é o da multiplicação, printf, break. O último caso, que é o da divisão. Mesmo raciocínio. Printf, ele vai imprimir a resolução e o break. Porém, agora aqui nós temos o default. O default serve exatamente a mesma lógica do else, quando se trata do comando if-else. Por quê? Caso no switch, se nenhum desses casos vier a acontecer, ele vai ser acionado esse default, que tem como comando apenas um printf, ou seja, ele vai apenas imprimir. Por quê? Caso o operador não tenha sido nenhum dos relacionados no caso, ele vai apenas imprimir a mensagem erro, operador incorreto. Agora vamos testar o programa para garantir que esteja funcionando tudo certo. E como eu mencionei, primeiro temos que definir a operação. Eu vou fazer com um teste simples aqui, com uma soma. E aqui a mensagem mais detalhada, aqui, observação, utilize a tecla espaço para designar quando se tratar de um novo número. Vamos lá, então eu vou botar aqui 70, espaço, agora, a partir de agora eu já estou tratando de um novo número, 30. A tecla Enter, ele apenas vai mostrar a mensagem de resolução, 70 mais 30 é igual a 100. Vamos rodar mais uma vez, apenas, a multiplicação, e eu quero de 9 e 27. A partir de agora, ele já mostra a resolução, 9 vezes 27, 243. Apenas para demonstrar agora como é o que acontece quando o default, no caso, é ativado, é acionado. No momento em que eu deveria definir a operação, eu vou colocar qualquer outra coisa a mais. Vamos lá, eu vou botar 9. O programa, ainda assim, ele vai perguntar quais são os números aí. Porém, quando ele for resolver, é que ele vai definir que não tem como resolver 60, 80 e um 9. Não tem como fazer essa operação. Então, ele apenas vai imprimir a mensagem, erro, operador incorreto. É isso, obrigado.